Marcos, capítulo 1, e o versículo 40 em diante. Está escrito assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe, disse: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhes apareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vá, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Irmãos queridos, esta mensagem, ela usa aqui a lepra, irmãos, como uma doença, naquela época, incurável, um testemunho maravilhoso, aonde o próprio Senhor Jesus, ele, queridos irmãos, nesta passagem, o próprio Marcos, evangelista aqui, que é João Marcos, que esteve com Paulo em uma viagem missionária, é este aqui, Marcos, o nome correto, nome e sobrenome é João Marcos. Então Marcos registra essa passagem, que é um dos milagres mais poderosos e surpreendentes já realizados pelo Senhor Jesus. De fato, esta é uma das duas únicas curas de leprosos registrado nos evangelhos. Então, os evangelhos sinóticos, ele registra duas curas, irmãos. Aqui em Lucas, a outra, irmãos, aliás, aqui em Marcos, e a outra nós vemos Lucas, que também registra a cura de leprosos. Aqui, Jesus cura um leproso. Lá, ele cura 10 leprosos. A cura dos leprosos foi um dos sinais que Jesus mencionou como prova de que ele era o Messias. Irmãos queridos, naquela época, o leproso não tinha cura, era uma enfermidade altamente contagiosa, era uma enfermidade que as pessoas deveriam se afastar do doente, porque até o ambiente onde ele estava, e se ele tocasse em algo, e o outro também tocasse, ele seria contaminado. A doença com alto contágio, até no mesmo ar que o outro compartilhasse, então ele poderia também, irmãos, ser contaminado por aquela enfermidade e ele ficaria doente. Era uma enfermidade, irmãos queridos, que deformava a pessoa. Já expliquei aqui para os irmãos, a lepra, ela consome as cartilagens, as partes mole do corpo, como orelhas, os dentes caem, os lábios caem, eles são corrompidos, desmancham, o nariz fica uma espécie, somente o lugar do nariz é consumido, queridos irmãos, e a pessoa passa a cheirar mal, a pessoa é totalmente transformada pela doença, ela vai se desfarelando, se desmanchando, irmãos, uma doença terrível. Mas neste relato, irmãos queridos, da cura deste leproso, vemos o coração do Salvador nos permitir completar ou contemplar sua compaixão e o seu poder em plena manifestação. Eu penso que Jesus, quando viu aquele homem naquela circunstância dolorosa, aquela situação que ele estava vivendo, o Senhor Jesus se compadeceu de ver, irmãos, a situação que aquele homem se encontrava. Lá em Lucas, nós vamos entender o que é isso, porque Lucas é um médico, além de ser médico, um historiador da época, e ele compreende, irmãos, que essa doença
já em estado avançado. É Jesus que se aproxima de um leproso e então é nos permitido contemplar a compaixão de Jesus. Quando o Senhor Jesus chega perto desse homem e vê o estado que ele está. E aqui eu quero convidar os irmãos a acompanhar Jesus em seu encontro com este leproso e vamos observar como ele transforma a vida deste pobre homem para sempre. Vamos também compreender que o que Jesus fez por este homem, ele pode fazer por qualquer pessoa que está aqui hoje. Nada para Deus é impossível, tudo é possível ao que crer. Quando nós olhamos, por exemplo, neste homem, Jesus, irmãos, poderia ter passado por ele, indo embora, porque naquela época, irmãos, muitas pessoas viviam desta maneira, se acreditavam, irmãos queridos, como eu disse aqui, que aquela pessoa enferma, por exemplo, como lepra, entre outras enfermidades, irmãos, era culpa de um pecado existente naquela pessoa, ou em sua família, ou em seus pais. Jesus poderia, sendo rei, irmãos, sendo o próprio Deus, deixar e desamparar aquele homem, mas sabemos que ele não fez isso, ele sentiu compaixão daquele homem. Ele olha para a situação que aquele homem estava e o seu coração foi totalmente tocado pela compaixão, totalmente tocado por aquele sentimento, queridos irmãos, em Cristo Jesus. E a verdade é que, irmãos, aquele homem foi tocado pela sensibilidade do amor de Deus para com ele. E ele, então, quer curar aquele homem instantaneamente. Bem, você pode não ter uma lepra, mas se você tem um problema com o pecado, se você precisa de um Salvador, se você precisa de ajuda, há uma palavra para você neste milagre extraordinário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você não esteja com a mesma doença, talvez a lepra não está hoje no seu corpo, mas tem algo que se assemelha a isso, e vai nos deformando, e vai nos tirando da presença do Senhor, seja um pecado, um vício, um problema, uma tristeza, uma angústia. Quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus não mudou. Ele continua fazendo milagres, operando sinais, prodígios, maravilhas. Ele continua tendo compaixão, e hoje nós vamos aprender como Jesus transforma vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero pregar esta noite, a partir desta mensagem, sobre o tema, o toque que transforma. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia, queridos irmãos, chama esse homem de leproso, e é a natureza de sua doença. Chama este homem de leproso. No versículo 40, aproximou-se dele um leproso. E ele, irmãos, essa doença é conhecida hoje como hanseníase. A hanseníase é uma doença altamente contagiosa, incurável nos tempos bíblicos, lá atrás. A lepra era uma doença contagiosa e incurável, mas que pode hoje, atualmente, ela pode ser tratada. Nos tempos bíblicos, nenhuma outra doença era tão temida quanto a lepra. Nenhuma outra enfermidade era tão temida quanto a lepra. Quando olhamos, por exemplo, no versículo 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho, e se quiseres, podes me purificar. Ou seja, esse homem, quando se aproxima, nós vemos que esta enfermidade, ela afeta o corpo todo, estava coberto por uma lepra, o seu corpo inteiro estava envolvido, e geralmente começava com cansaço, dor nas juntas, a pele ficava insensível, irmãos, e ele começava a se sentir cansado, surgiam manchas na pele, com o tempo, o corpo ficava coberto por estas feridas, e cheia de pus, a carne ia apodrecendo, é uma espécie de um morto-vivo. Irmãos, eu devo imaginar como deve ser a dor, por exemplo, aquilo contagiando o seu corpo, a aparência do seu rosto mudava, de modo que o doente passava a se parecer com um leão,
ou seja, o rosto ia se deformando, ia se enrugando todo, e nódulos cresciam nas cordas vocais, fazendo com que o leproso falasse com uma voz rouca, e ele ia se deformando, seu rosto ia ficando inchado, cheio de nódulos, cheio de tumores. Oh, irmãos, que tristeza! O corpo ficava em estado de decomposição e um cheiro terrível do corpo, agora já em putrefação, que cercava constantemente o leproso. A lepra, ela atacava o sistema nervoso, tirando a capacidade do corpo de sentir dor, ficava insensível. Ou seja, o sistema nervoso da pessoa, ela ficava insensível e ela funcionava como um anestésico, amortecendo o corpo. Ou seja, esta enfermidade, na época, irmãos, bíblica, ela destruía o ser humano. Era uma espécie de um morto-vivo que perambulava por aí. E ele era obrigado a se separar dos demais. O leproso, irmãos, ele podia pisar numa pedra pontiaguda, por exemplo, ferir os pés e sem sequer perceber o problema. Ficava insensível. Uma infecção começaria e com o tempo o pé ferido, o pé doente poderia cair. Por quê? Porque ele se feria e não percebia a ferida. E aquilo ia destruindo, irmãos. O leproso podia lavar o rosto com água fervente, ficar cego, poderia estender as mãos para o fogo, para pegar algo que caiu e não perceber que havia se queimado gravemente. Olha isso, irmãos, que tristeza, que doença terrível. Imagine só, irmãos, que situação, irmãos, e pragas, ratos costumavam roer os leprosos enquanto eles dormiam. Olha isso. E por quê? Porque normalmente, irmãos, ou obrigatoriamente, eles eram, irmãos, obrigados a se separar dos demais. E viviam em cavernas, em lugares muito sujos. Lugar, irmãos, que aos olhos humanos, irmãos, a nossa situação, a situação que eles estavam era desumano. E eles eram lançados fora porque não tinha tratamento. Não tinha tratamento. Oh, irmãos, que tristeza, que tristeza. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, geralmente seu ciclo se completava em cerca de 9 anos e a pessoa afetada geralmente tinha uma morte horrível. Demorava mais ou menos 9 anos. Essa pessoa conseguia ainda viver com aquela enfermidade. E um dos piores aspectos da lepra era o isolamento social que ela causava, e a lei de Moisés era muito clara quanto aos mandamentos dados aos leprosos. Eles precisavam sair do convívio social, eles precisavam viver uma espécie de, irmãos, isolamento. Ele passava por uma, como eu posso dizer assim, ele era deserdado, ele era tirado fora do convívio da igreja, ele era tirado fora do convívio da sua família, parental, amigos, e ele precisava sair pela rua, dizendo as seguintes palavras: maldito, maldito, sou maldito, maldito. E ele tinha que sair, irmãos, que tristeza, e se afastar dos demais. A lei de Moisés, que eram praticantes do judaísmo, eles tratavam disso, irmãos, desta maneira. Também o leproso, em quem está praga, suas vestes serão rasgadas, sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Ou seja, todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo, e este habitará, só a sua habitação será fora do arraial. São palavras de Moisés escritas lá em Levíticos capítulo 13, do versículo 45 e 46 na nossa Bíblia, lá no Pentateuco. Irmãos, era de fato uma doença terrível. Se um leproso sequer colocasse a cabeça para dentro de uma casa,
ela era considerada impura e era contra a lei cumprimentar um leproso. Ele não podia sequer colocar o rosto dentro da casa de alguém. Aquela casa era imunda. E nós não podíamos, ou melhor dizendo, não podia ser cumprimentado. E quando se descobria que um homem tinha lepra, ele era expulso da aldeia e proibido de ter contato com outras pessoas. E ele tinha que se afastar, ele tinha que sair no mínimo 15 metros de uma pessoa limpa. Em dias de vento, a regra mudava, 60 metros. Não é mais 15, agora é 60 metros de distância. E ele era tratado à distância. Ele não podia tocar em sua família, só podia ver à distância. E muitas famílias traziam comida e roupa por um tempo, só por um tempo. Mas depois que via que o seu corpo estava todo se deformando, depois de algum tempo, a maioria das famílias realizava um funeral e já considerava a pessoa afetada com a lepra já como morto. Mesmo ela em vida, a pessoa lá na aldeia fazia um funeral considerando que aquela pessoa já estava morta. Mesmo ela em vida, lá na sua aldeia, os seus parentes já faziam um funeral considerando que ela já estava morta. O leproso também tinha que rasgar suas roupas para que as pessoas o reconhecessem como leproso. Ou seja, ele rasgava toda a sua veste e andava literalmente como um mulambo, um mendigo, para que todos soubessem que ele era um maldito, era alguém que estava condenado à morte. Ele tinha que usar um pano sobre seu lábio, ou seja, tampando seu rosto superior, para não espalhar a contaminação. Sempre que vinha alguém se aproximando, o leproso era obrigado a gritar: impuro, impuro. Irmãos, eu precisei falar tudo isso para os irmãos. Eu preciso abrir esse assunto. Irmãos, os leprosos aqui, os gritos do leproso alertavam as pessoas de que ele estava por perto e que se elas pegassem, irmãos, e não melhor dizendo, e elas pegavam pedras para atirar neles, impedindo que ele se aproximasse. Olha que absurdo, irmãos. Olha que tristeza. Ali tem um leproso. Então as pessoas, porque eles estavam com fome, estavam ali moribundos, à beira da morte, do abismo da morte. Então as pessoas pegavam pedra e começavam a atirar. Já não bastasse a doença, para que eles não se aproximassem atrás de alimento, atrás de ajuda, alguém para ouvi-los. E ele estava nessa situação. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia, irmãos, na Bíblia a lepra é muito mais do que uma doença. Na Bíblia a lepra, irmãos, é também uma figura do pecado. O leproso era considerado a personificação da impureza. Na Bíblia, a lepra é personificado na figura do nosso pecado, dos pecados que praticamos. Irmãos, a contaminação externa causada por esta doença era vista como a representação interna do coração. Melhor dizendo, o leproso era um comentário vivo sobre os efeitos do pecado. Quando alguém olhava um leproso, o condenava dizendo: é o pecado dele. Ele pecou diante do Senhor e Deus está o castigando. Ele está vivendo isso porque Deus está castigando ele por causa de seu pecado, por causa do pecado de seus pais. Algo ele fez diante do Senhor e o Senhor está o condenando à morte. Ele é um morto vivo que está aqui somente por um tempo, irmãos. E assim, glória ao nome santo do Senhor. Ninguém aqui tem lepra, eu sei que não. Talvez nenhum de nós que estamos aqui temos esta enfermidade, mas todos aqui têm problemas com o pecado. Todos nós. E isso deve ser pregado. Não é ir à igreja para ouvir falar só sobre você. Deus vai me curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer... A pergunta é, será que todos que aqui estão não têm pecado? A Bíblia é bem clara, se todos nós pecamos. E, irmãos, o Senhor tem pressa em nos limpar. O Senhor tem pressa para nos perdoar.
O Senhor tem pressa em nos transformar de dentro para fora. Salvação, louvado seja o nome santo do Senhor a todos nós. A graça de Deus enche toda esta terra e Deus quer nos limpar, Deus quer nos edificar, nos restaurar e fazer que a nossa imagem seja conformada à imagem de seu Filho, que é santo, a santidade de Cristo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. O pecado, irmãos, é a causa de todos os nossos males. O pecado é a raiz dos nossos problemas. Em Levítico 13, estabelece claramente as normas para o diagnóstico e tratamento da lepra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observamos então como a lepra representa o pecado. Vejamos, a lepra é mais profunda do que a pele. Ela está dentro do nosso sangue, correndo nas nossas veias. E o versículo de referência diz assim: e o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. Ou seja, ela está dentro da carne. Ela está agindo na nossa corrente sanguínea, e as manifestações externas do pecado são apenas uma janela para o coração. Quando nós praticamos algo que entristece o coração do Senhor, está já na janela do nosso coração. É aquilo que o nosso coração deseja, é os sentimentos do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, corrupto. E os sentimentos de engano faz com que nós cremos nos nossos sentimentos e quando menos percebemos, ficamos insensíveis. E menos percebemos, pecamos diante do Senhor, negamos o Senhor. Irmãos, as pessoas não são pecadoras porque pecam, as pessoas pecam porque são pecadoras. A ideia não é que nós somos santos e agora estamos errando, não. A ideia é que nós erramos, por isso pecamos, porque somos errantes. Porque o pecado já está em nós. É o coração que é cheio de engano, é cheio de mentira, é cheio de vontade que não agrada o Senhor. Biblicamente, o nosso coração não procura Deus. Biblicamente, o nosso coração, ele está sempre com a janela aberta para a tentação. A Bíblia é bem clara quando diz assim, que a nossa carne luta contra o Espírito, é justamente isso. O nosso coração é uma janela aberta para fazermos aquilo que Deus não se agrada. Você pode tentar esconder seus pecados, mas eles vêm dentro de você. Eles vêm de dentro. A solução não é apenas mudar o comportamento externo. Precisamos de um coração novo. A solução não é ir lá e fazer uma repaginada, se esforçar, não, porque se hoje nós acertamos, amanhã erramos. Se hoje há força para combater os nossos sentimentos e desejos da carne, amanhã não temos força e você poderá cair. Palavras de Paulo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E irmãos, os outros problemas que nós temos são consequência de nossos pecados. A esposa que briga com o marido não tem controle. O marido que briga com a esposa não tem controle. Aonde está o problema? Em um e outro, não está em você, seu pecado. Não consegue ter temperamento, não tem, irmãos, capacidade para controlar a raiva, os sentimentos do coração, não consegue ter um dos frutos do Espírito Santo, que é a temperança, a mansidão, e então age de acordo com o seu desejo do teu próprio coração, que te insulta a errar. E isso não é pregado, irmãos. As pessoas correm para a igreja para resolver os problemas do seu casamento. As pessoas correm para a igreja para ouvir uma palavra para resolver os problemas da sua doença. As pessoas correm para a igreja para ouvir uma palavra para resolver o problema com o seu filho, mas não vê que a raiz do problema está justamente nos nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor, e que precisamos de um coração novo, um coração doado por Jesus, um coração transformado na fé em Cristo Jesus, entregues ao Espírito Santo de Deus, aonde agora o homem nasce uma nova criatura e passa a servir a Deus em novidade de espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vir aqui falar sobre sua vida é muito bem fácil.
Dizer que Deus vai mudar a tua casa, restaurar o teu casamento é muito bem fácil, mas se no seu coração tem um desejo pela pornografia, se no teu coração tem o desejo de olhar para outras pessoas que não fazem parte do seu casamento, não está na mesma aliança que a sua, como Deus pode mudar um casamento de alguém que não ouve o evangelho? Como Deus pode restabelecer um casamento que o homem não consegue olhar para outras pessoas de acordo e respeito à palavra de Deus, mas faz do outro, da outra, um objeto de desejo? Oh, irmãos, que verdade maravilhosa do evangelho! Louvado seja o nome santo do Senhor! Como pode alguém restaurar um lar dentro de casa, Deus trabalhar em sua vida, se você só ouve falar de você, vou te dar vitória, eu vou fazer isso, se o seu pecado não é abordado, se o meu pecado não é abordado? Oh, aleluia! Deus quer transformar vidas aqui, Deus quer transformar lares aqui, a partir do confronto dos nossos pecados, dos nossos sentimentos alheios e desejos mundanos e pecaminosos diante do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos! O nosso coração, de fato, ele se envolve nos sentimentos da carne, mas é necessário nós dominarmos. São palavras de Deus a Caim. Quantos que aqui estão, irmãos, e quantas vezes nós mesmos declaramos: eu sou Abel, eu faço um culto racional ao Senhor, mas às vezes nós somos como Caim. Quantos de nós, irmãos, nós às vezes agimos exatamente como Caim? Só não partimos para a via de fato, como Caim fez com o seu irmão, lhe tirando a vida, não, mas tiramos a vida de uma outra maneira. Nós acusamos irmãos quando não deve, levantamos calúnia. A Bíblia diz que o próprio Deus, quando se aproxima de Caim, vai dizer: Caim, o mal está no teu coração, é necessário você dominá-lo. Louvado seja Deus. Quantas vezes eu e você nos portamos exatamente como Caim, achando que somos Abel e não somos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é evangelho, irmãos, palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está preocupado conosco. Ele quer restaurar a nossa casa, o teu lar, tua família, os teus filhos, quer salvar você, louvado seja Deus, mas é necessário que nós dominamos os nossos sentimentos, que são a causa de todos os nossos males, que é o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como, irmãos, estabelecer um casamento de paz, se o seu desejo não é voltado para sua esposa ou para o teu marido, se nós não refreamos as nossas palavras, se nós deixamos que os sentimentos do coração nos dominem? O pecado é isso, nos faz insensíveis, não só de cunho sexual. Ofendemos as pessoas que moram no nosso convívio, que estão conosco, machucamos pessoas que deveríamos amar, porque nos torna insensível. Devolver as pedras, às vezes para nós tanto faz, se fez para mim eu também posso fazer. A Bíblia diz que não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus disse assim: se for para nós amarmos o nosso próximo, aquele que está conosco e faz aquilo que nós queremos, os pecadores também amam-se entre si. Louvado seja Deus. Mas o difícil, irmãos, é nós amarmos aquele que nós achamos que não merece ser amado. É esse que nós devemos amar. Então a causa dos nossos pecados, irmãos, os nossos problemas está envolvido, a causa é os nossos pecados, de não perdoarmos, de não sabermos convivermos uns com os outros, de errarmos diante do Senhor nas nossas escolhas e decisões. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o pecado começa a nos tornar insensíveis. Daqui a pouco estamos longe do Senhor, assim como a lepra. Estamos andando por este mundo, dando mau testemunho de Cristo em nós. O testemunho que precisa prevalecer em nós não é o nosso, é o de Cristo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se o Senhor nos envia o Evangelho, é porque Ele quer nos salvar, quer restituir a sua glória em nós, a sua presença em nós, o seu poder em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E esta noite o Senhor está falando claramente aos nossos corações. Bendito seja Deus. Assim como aquele leproso pode ter visto uma pequena mancha em sua pele um dia, não demorou muito para que a sua carne fosse consumida por aquela doença repugnante, que retrato do pecado. Vejamos, irmão, Davi, lá em Samuel 2:11, um pouco de preguiça e luxúria se transformou em adultério, gravidez indesejadas,
mentiras, até tirar a vida do seu irmão, até tirar a vida daquele que era um dia um ajudante dele, alguém que estava junto com ele, alguém que estava junto de Davi, irmãos. E então, quando nós olhamos para esse texto, vou pedir para o irmão poder aproximar um pouquinho a câmera de mim, por favor. Glória a Deus. Então, irmãos, não brinque com o pecado. Davi fez isso. Deixa eu só pegar o telefone. Deixa eu só comunicar um negócio. Nós não devemos, irmãos, brincar com o pecado. Nós não devemos, irmãos, deixar se aproximar dos sentimentos do coração. Quando nós fazemos isso, irmãos, infelizmente nós estamos dando oportunidade para o diabo, ou melhor dizendo, o nosso maior inimigo, que é a nossa carne, para a nossa carne agir. Então vai nos trazer grandes e graves consequências. Porque o que parece inofensivo hoje pode destruir sua vida amanhã. O que parece pequeno hoje pode destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento amanhã, teu filho, a igreja. Pode destruir ministérios. E se o Senhor nos envia a sua palavra, é para nos alertar. Eu conheço pessoas, irmãos, já conheci, já convivi com pessoas que hoje, infelizmente, não mais estão entre nós, porque foram acometidos de doenças, por causa de um simples convite, elas perderam suas vidas, e hoje, infelizmente, já não mais estão entre nós. Hoje, infelizmente, elas estão debaixo da terra, porque a doença que elas adquiriram, a partir de um convite, destruiu a vida delas. Eu quero falar com os irmãos um pouco sobre isso. Um amigo, através de um convite, de uma confraternização de empresa, ele participou, se envolveu, irmãos, do convite pequeno e a batidinha nas costas. Poucos dias depois, 2 anos depois, ele estava acometido de uma terrível doença. Um homem que era um homem de Deus, músico na casa de Deus, alguém até envolvido com as coisas do Senhor, abriu o coração para o falso amigo e hoje, infelizmente, há alguns anos, já está debaixo da terra um jovem rapaz, muito formoso, com uma vida inteira pela frente. Então, cuidado, nós devemos ter cuidado com algo que parece pequeno e inofensível, que hoje você talvez faz uso, mas amanhã poderá destruir tua vida, amanhã poderá destruir a sua vida. Mate este pecado enquanto ele não está crescendo, ou melhor, antes que ele cresça. Se você tem um costume de usar o seu aparelho telefone para consultar coisas que não agradam a Deus, isso tem destruído o teu casamento, cuidado com isso. Se você tem algum contato aí, que a cada dia te afasta da sua família, dos teus filhos, é hora de você parar com isso. É hora de destruir este pecado, e o pecado está na porta do teu coração, é necessário que você o domine. Se você hoje está em cima de um leito, e hoje você olha e diz, é consequência daquilo que eu fiz, é momento de você se arrepender, é momento de você voltar atrás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, que maravilha! Quando o homem era atingido pela lepra, ele ficava totalmente contaminado, completamente contaminado. E assim não é diferente nos dias de hoje o pecado. Quando você menos perceber, sua vida, sua casa, seus filhos, o seu ministério, sua vida está totalmente envolvida com isso. É necessário que hoje você dê ouvido para a palavra do Senhor. Se Deus envia a tua palavra, porque Ele quer restaurar sua vida. Se Deus envia a tua palavra, porque Ele quer restaurar a tua casa, Ele quer mudar o seu jeito de viver. Deus tem obras maravilhosas para fazer em sua vida. Deus tem obras grandiosas para fazer no seu coração. Deus quer restaurar sua família. Deus quer edificar sua casa. Deus tem algo grandioso. Então ouça a palavra de Deus. Não dê ouvido a vozes estranhas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, como a prática, a lepra isolava, o pecado não é diferente. Isolado, você não terá força, não terá irmãos que vai orar pela sua vida. Por quê? Porque longe do Senhor é comum, é normal esquecermos.
Quem é aquele irmão? Foi embora, não vive mais entre nós, ele saiu da presença do Senhor, e longe de Deus, afastado das pessoas, que nós, que estamos aqui como cristãos, somos uma ferramenta de Deus a você, que oramos e apresentamos sua vida. Se você está vendo esta mensagem, ouvindo este evangelho ser pregado, é hora de se arrepender, assim como Jesus teve misericórdia daquele leproso, que estava com o seu corpo todo contaminado. Pode ser que neste momento o seu corpo esteja desta maneira, sua vida esteja assim, mas ouça a palavra do Senhor, que diz a você, Ele tem misericórdia de você, Ele quer restaurar sua vida. Não dê ouvido às vozes que te elogiam e diz, olha, faça isso, faça aquilo outro. Não dê ouvido a isso, mas dê ouvido à palavra do Senhor. A lepra, como lá em Levítico 13:52 dizia, portanto, queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou fio de linho, ou de qualquer obra da pele, onde houverá praga, porque lepra roedora é um fogo que se queimará. Ou seja, eram consumidos pelo próprio fogo, as roupas, irmãos, o fogo queimava para consumir. O pecado não é diferente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo que é leproso tocava era queimado, assim como o pecado, ele destina os afligidos por ele ao fogo do tormento eterno. O pecado não perdoado leva ao inferno, e esta é a verdade que ninguém quer ouvir. O pecado destina o homem ao inferno, ao fogo ardente, que não se apaga. Então o Senhor está dizendo pela sua palavra, isso não é uma ameaça, não é alguma coisa imposta sobre sua vida, mas é um convite ao arrependimento, é o amor de Deus sendo pregado. Irmãos, e não se trata uma doença contagiosa, altamente contagiosa, com um remédio adulterado. Não, irmãos. O verdadeiro remédio que cura, assim como Paulo disse, é o evangelho. E ele precisa ser pregado genuinamente. Eu não posso vir aqui adulterar o remédio. Quantas pessoas que hoje talvez estão dentro de um hospital, num leito de enfermidade, lembra? Eu estou desta maneira, não ouvi a palavra de Deus, caí diante do Senhor e hoje pago pelas consequências, estou aqui nessa situação. Irmão querido, irmã querida que está ouvindo esta mensagem, arrependa-se, olhe para a sua casa. Se você precisa consertar alguma coisa no seu casamento, rever alguns princípios, é hora. Se esta palavra está queimando o seu coração, é o Espírito Santo de Deus que está tocando em você e levando você ao arrependimento. Louvado seja Deus. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a minha vida, e o melhor de Deus para nós é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Imagine só você, se a sua casa está destruída e hoje você ouvindo o evangelho e voltando ao arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que levou este homem pobre a Jesus? Talvez ele tenha acordado na colônia de leprosos naquela manhã e ouvindo a notícia de que Jesus Nazareno estava passando por ali. Talvez ele tenha ouvido uma boa notícia de que Jesus estava curando os enfermos e expulsando o demônio. Ele ouviu esta notícia, ele ouviu a palavra e despertou o seu coração. Talvez tenha pensado, se Jesus pode fazer tudo isso pelos outros, tenho certeza que Ele também pode me curar. Se você está aqui esta noite ouvindo tudo o que está sendo dito aqui, Ele pode curar você. Ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer transformar sua vida. Ele quer restaurar você, redimir você. Ele quer novamente envolver você na presença dEle. É necessário você se arrepender. Ouça a voz do Senhor, que com tanto amor é pregado a você esta noite. Dê ouvidos à palavra do Senhor e volte-se para a presença de Deus, humilhado. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia está dizendo que ele se dirigiu ao local onde Jesus estava e foi preciso muita coragem para aquele homem se aproximar do Salvador naquele dia. Ele arriscou a ser apedrejado, ele arriscou a ser denunciado, mas ele não teve medo, mas estava humilhado e morto para chegar até o Senhor Jesus. Ele foi humilhado, morto, e disse: eu quero ser curado. Louvado seja Deus. E rogou: se quiseres,
pode me purificar. Imagine só, irmãos, a reação daquela multidão ao ver esse homem se aproximando de Jesus. O leproso começou a abrir, louvado seja Deus, o nome santo do Senhor. O leproso começou a abrir caminho entre aquelas pessoas. Por quê? Porque ele era considerado imundo. Mas quando ele estava andando, ao invés de lançar pedra, abriram caminhos, porque ele estava contaminado. Ele foi em direção a Jesus. Esta noite, como você está ouvindo esta mensagem, aproxime do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Talvez, irmãos, é assim que funciona. O Espírito de Deus desperta a fé no coração da pessoa que está perdida. E esta pessoa vê sua condição e percebe que a única esperança que tem é chegar-se a Jesus. E quando esta consciência surge no coração de uma pessoa perdida, ela passará por tudo o que for preciso para chegar até Ele. Se você ouviu esta mensagem e ela tocou no seu coração, e você olha para a tua vida, para a tua família, o teu casamento destruído, tua casa, por causa de um pecado, um comportamento seu, não que preciso seja de um cunho sexual, mas de algum comportamento que machuca os teus filhos, machuca a tua esposa, o teu marido, talvez um temperamento, talvez um comportamento que você tem lutado para mudar e não consegue. Este é o momento de você ir humilhado aos pés de Jesus e dizer: eu quero ser curado, eu quero que este mal saia da minha vida. Aonde eu chego as pessoas vão embora, elas não conseguem me abraçar porque eu sou uma pessoa de temperamento ruim, de temperamento difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não consigo perdoar as pessoas, eu não consigo conviver com pessoas, eu sou uma pessoa de coração muito duro. Eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus hoje quer te dar um coração novo, uma vida nova, um comportamento novo. Ele te ama, Ele quer limpar você de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Dá sim para viver uma nova história que Jesus escreveu a você. Dá sim para viver o momento em que Jesus escreveu a você. Quando uma pessoa perdida se aproxima de Jesus, o diabo diz assim: você não é digno, você não é digna, saia de perto. Oh, aleluia, aleluia. E ele tem, irmãos, e ele tem razão. O seu próprio coração diz: você não é digno de vir a Jesus. Seu coração está certo, mas não deixe que isso impeça de vir. Louvado, nós não somos dignos, de fato não somos dignos, mas irmãos, não deixe que esse pensamento venha te afastar, mesmo sendo indigno. Assim, palavras do centurião: eu não sou digno de receber o Senhor em casa, mas ele foi ter com Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não somos dignos de ser curados, irmãos, mas a compaixão infinita de um rei diante de um povo miserável, a compaixão de Jesus prevalece sobre a nossa miséria. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Jesus, ele prevalece diante da nossa miséria, os nossos pecados. Ele quer restaurar você esta noite. Basta você se aproximar e dizer: eu não consigo com a minha própria força, eu não consigo me abster dos meus desejos, eu não consigo arrancar esta mal de mim, eu preciso ser curada, transformada, edificada em um novo ser, e Jesus quer fazer isso por você. Neste momento se aproxime dele. Eu quero fazer um apelo a você que está ouvindo esta mensagem e que está transformada, edificada. Esta é a hora de você se aproximar de Jesus e dizer: eu quero ser curada, eu quero ser curado, eu quero que o Senhor me arranque este mal do meu coração. Eu não consigo conviver sem esta razão, este rancor, esse sentimento do meu coração. Então algemas serão quebradas que te prendem a isso, cadeias serão abertas. Então você sairá como um pássaro livre para adorar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Talvez até hoje você tenha carregado isso em sua vida, uma culpa, um ressentimento, algo do passado que te prende e que te amarram e que te aprisionam, mas o Senhor, pela tua graça, está dizendo que esta noite, diante ao seu arrependimento, Ele poderá quebrar todos os cadeados, todas as algemas da tua vida, e tudo isso cairá por terra, e o nome de Deus será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado sobre sua vida. Terá paz e reconciliação diante do Senhor, terá comunhão e a paz que excede todo entendimento, aqui vem do próprio Deus. Você não é obrigado a carregar uma culpa,
Você não é obrigado a carregar um fardo e um jugo pesado. Aprende do Senhor que é manso, humilde, simples de coração, assim como o leproso, se quiseres, e Ele quer te curar, Ele quer transformar a sua vida. Este é o momento. Vá à presença do Senhor, Ele pode fazer infinitas vezes mais. Esta mensagem, que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado e glorificado para sempre. Amém.